eleições. E para repercutir este assunto, a gente convidou o cientista político Magno Carpo a bater um papo com a gente. Boa tarde, Magno. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, vamos lá. A semana está sendo marcada, como a gente pode ver, por manifestações de todos os tipos. Mas, ao contrário dos protestos de 7 de setembro, a greve dos caminhoneiros pode, de fato, parar o Brasil. Seria essa a maior preocupação do presidente, mesmo depois de ter chamado o povo para a rua? Deveria ser, Kalina. O presidente deveria estar preocupado com esse movimento, porque é um movimento que traz desconforto, no mínimo, para a população em geral. Pode ser um tiro no pé para o presidente que tenta recuperar a sua popularidade. O presidente que em 2018 apoiou esse tipo de manifestação e hoje aparece naquele áudio famoso de ontem dizendo que a manifestação desse tipo pode trazer desabastecimento, inflação e prejudicar os mais pobres. É difícil harmonizar a declaração do presidente Bolsonaro com o apoio do deputado Bolsonaro a essas manifestações em 2018. Os riscos eram os mesmos, mas é verdade. As manifestações desse tipo podem trazer desabastecimento, pode trazer problemas para o brasileiro comum e tudo que o presidente não deveria querer agora, quando briga pela sua sobrevivência política, é levar desabastecimento, falta de combustível, falta de alimento para os brasileiros que moram nas grandes cidades. Magno, Gabriel falando, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Gabriel. Então, Magno, em 2018, as pautas eram bem claras, eram ligadas ali realmente ao preço do combustível, também ao preço do frete. Agora as pautas, tem essas pautas também, mas também é um viés bastante ideológico. Para negociar com essas pautas difusas, é muito mais difícil negociar com esse tipo de pessoas que a gente não sabe quem que é a liderança que toca cada setor? É verdade. E desde 2018 há esse problema. Há uma dificuldade em se identificar as lideranças dos caminhoneiros. A informação é feita de uma forma bastante complicada, as comunicações são feitas de formas difusas, há muita desinformação e não é por acaso que ontem nós tivemos um áudio do presidente, nós tivemos o ministro Tarcísio mandando uma mensagem em vídeo para confirmar que a mensagem era de fato de presidente. Depois nós tivemos o deputado Ottoni de Paula dizendo que a mensagem era falsa, Magno Malta gravando vídeos na frente de um relógio de rua para provar que o vídeo era realmente do dia de ontem. É difícil, quando você não tem uma liderança para chamar e conversar, tudo fica mais complicado. E principalmente quando nós temos um presidente que esteve de um lado, que era o lado dos caminhoneiros, do lado da paralisação em 2018, como você bem disse, Gabriel, a gente tinha em 2018 pautas claras, concordando ou não concordando com as pautas, elas eram claras. Hoje, elas até permanecem mais ou menos as mesmas. A gente volta a falar do preço do combustível, a gente volta a falar de preço mínimo para o frete. A diferença é que agora Jair Bolsonaro se deu conta que a paralisação dos caminhoneiros faz mal para o governo, porque Jair Bolsonaro agora é governo. Então, não interessa a Jair Bolsonaro, que construiu essa ligação com os caminhoneiros, que haja desabastecimento, que haja a aceleração do processo inflacionário, que haja revolta das pessoas que querem abastecer seus carros, que querem ir ao supermercado e não encontram produtos. Em 2018, tudo bem, Jair Bolsonaro podia inflamar os caminhoneiros e pedir que continuassem seus protestos. Foi assim que ganhou a confiança da categoria. Hoje, como presidente, do outro lado do balcão, Jair Bolsonaro tem muito a perder com o desabastecimento das cidades. Então, é natural que isso cause nos caminhoneiros uma certa confusão. Se de um lado ideológico criaram uma ligação forte com Jair Bolsonaro, então desejam apoiá-lo, mas por outro lado, Jair Bolsonaro, como presidente, precisa desmobilizá-los, porque não interessa ao presidente Jair Bolsonaro que haja desabastecimento, mesmo que para o militante político Jair Bolsonaro, o caos causado
pelos caminhoneiros possa até ser lucrativo de alguma forma. Magno, mas mais que uma confusão, essa reação do presidente não pode descredibilizá-lo não só com a categoria, mas também com outra parte da população que o apoia e apoia a vertente dele, né? O Bolsonaro militante de alguma forma, porque ele falou uma coisa, agiu de outra forma. E agora, isso politicamente, quais as consequências para o presidente? As consequências podem ser muito graves, Kalina. Ontem a gente já começou a ver alguns vídeos de caminhoneiros que se sentiram traídos, dizendo, olha, larguei a minha família, vim aqui e o presidente nem nos atende. E, na verdade, quando começarem a entender que o presidente, na realidade, está empenhado em desmobilizar a manifestação dos caminhoneiros, a perda de confiança na pessoa do presidente por parte da categoria deve se acelerar. O que pode acontecer agora é um movimento de cima para baixo, como nós estamos vendo dos ministros, dos líderes políticos ligados ao bolsonarismo, pedindo pela desmobilização, pedindo para que parem de fechar as estradas. E, ao mesmo tempo, nós temos os caminhoneiros dizendo estamos fechando as estradas pelo presidente. Vai causar, claro, uma dissonância entre os dois lados e é natural, porque Bolsonaro mudou de lado. O Bolsonaro inconsequente de 2018 não pode ser mantido. Bolsonaro, em 2018, era do partido quanto pior, melhor. Se causar desabastecimento, se causar caos, se faltar combustível, tudo bem. Para o Bolsonaro de 2018 não tinha problema. O Bolsonaro de 2021 é o presidente da República. E aí ele precisa tomar outra posição, ele precisa pelo menos desobstruir as estradas. Como o Vitor trouxe há pouco para a gente, são 16 estados em que há paralisação. O presidente da República não pode lidar com desabastecimento em 16 estados. Então, ele está fazendo uma escolha racional e política. Olha, eu compro a briga com a parcela dos caminhoneiros que vai ficar chateada com o nosso pedido de desmobilização, mas a gente não compra a briga com a população de 16 estados que pode simplesmente amanhecer amanhã com um combustível ainda mais caro ou sem combustível algum para encher o tanque de seus carros. Ô Magno, parte desses caminhoneiros que fazem as manifestações esperavam que o presidente Bolsonaro não ficasse só no discurso, que realmente ele efetivasse ali alguma das promessas que ele fez. Parte também achou que o discurso um pouco brando, já que acham que ele deveria ir realmente a vias de fato, realmente desobedecer ordens do STF, enfim, cumprir aquelas promessas que ele fez nos 2 discursos da última terça-feira? Sem dúvida alguma. E as provas disso vimos ontem à noite, uma série de vídeos um tanto patéticos, em que caminhoneiros comemoravam a decretação de um suposto estado de sítio, sem se ligar o que significaria para eles, manifestantes, a declaração do estado de sítio. Num estado de sítio, o presidente não mandaria um áudio do WhatsApp pedindo, por favor, senhores manifestantes, vamos desmobilizar a paralisação. O presidente da República teria autoridade de mandar tanques varrerem as estradas e levar todo mundo contra sua vontade para o distrito policial. Então, os caminhoneiros estavam comemorando uma decretação de estado de sítio que poderia acabar, se fosse vontade do presidente, com a mobilização deles, com o uso da força, sem que tivessem qualquer vontade. Me parece que há uma incompreensão muito grande do que os regimes ditatoriais significam para a população. Tem uma parcela de brasileiros que aprendeu a louvar governos fortes, governos militares, governos ditatoriais, sem entender o que isso significaria para si. Foram para a frente do Palácio do Planalto, foram às ruas pedindo golpe militar, pedindo intervenção, pedindo governo forte e, ao mesmo tempo, reclamam do gás de pimenta da polícia, reclamam da truculência policial, reclamam de ter que abrir espaço para carros passarem. Olha, numa situação em que a democracia é suspensa, e foi isso que muitos dos manifestantes pediram no 7 de setembro, esses direitos também estão suspensos. Então, se as expectativas desses manifestantes fossem atendidas, nós não teríamos mais paralisação dos caminhoneiros. O presidente decidiu que os caminhoneiros devem se desbandar e teria enviado a polícia e o exército para prender todo mundo. No estado de sítio, seus direitos estão suspensos. Os manifestantes que estão ainda
bloqueando as passagens na esplanada dos ministérios teriam sido removidos à força, com bombas, com prisões, dessa forma. Eles não entendem o que estão pedindo, como crianças que acham que a pena seria, que tudo vai ser brincadeira, que a pena seria branda. Não, a vontade do governo em regimes em que a democracia está suspensa é exercida pela força. Então, estão pedindo força, poderão receber força, caso o governo resolva desobstruir as passagens. E é muito triste a gente ver essas pessoas finalmente caindo na real, acampadas na frente do Palácio do Planalto em Brasília. Deixaram famílias, deixaram filhos, deixaram seus trabalhos para irem lá aguardarem por um golpe de Estado, que felizmente não veio, mas que permanecem lá esperando que Bolsonaro faça alguma coisa. Felizmente, nada aconteceu, esperamos que nada aconteça e nós precisamos continuar mostrando que nossas instituições são fortes para reagir e para suportar pressões até como essas de caminhoneiros golpistas que fecham as estradas, quase que mantendo o país como refém. Cientista político Magno Cal, mais uma vez, obrigada, excelente tarde para você. Seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Obrigado, Carolina. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.